Tá bom. Gravando. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá todo mundo me ouvindo bem? Coloca a mãozinha aí, quem tá ouvindo, escreve ok. Todo mundo ouvindo? Ouvindo bem, Rogério falou aí. Muito bem. Então, nós vamos começar a nossa primeira série da Maratona Eleitoral para pré-candidatos, para assessores e também para órgãos partidários. Todos que têm desejo de melhorar e ser reeleito, também a gente tem vereadores aí. Essa série de palestras gratuitas é para você, tá? Vou colocar aqui a nossa apresentação. Vamos ver se vocês vão enxergar direitinho. Tá todo mundo vendo? Tá ok, Tati? Tá ok, sim. Então, vamos lá. O nosso curso de capacitação... Opa, passou, né? O nosso curso de capacitação, ele é patrocinado por algumas empresas. Só que o Instituto Brasil para Todos é a empresa que está cedendo para vocês de forma gratuita. Então, a gente tem os parceiros, né? A gente tem a equipe do eleitoral com elas, que são as advogadas, a gente tem o Movimento Mulher na Política, a gente tem o Ciclo do Voto, e-campanhas, e também tem a minha consultoria, né, de gestão de mandato. Então, esse grupo de profissionais estão promovendo para vocês, doando, né, a sua parte intelectual, a sua experiência, através do Instituto Brasil para Todos. Por que eu estou falando isso, gente? Porque quem é pré-candidato ou é vereador, essas pessoas elas não podem receber nenhuma vantagem econômica que vá, ano que vem, que possa prejudicá-la na questão de ser doado por uma empresa, porque candidato não pode receber doação de empresa, né? Isso aí a Tati Gomes vai falar daqui a pouquinho para vocês, o que vai poder, o que não vai poder, né? A gente vai detalhar isso para vocês. Então, essa é uma observação que eu quero que vocês façam. E o que é o Instituto Brasil para Todos? O Instituto Brasil para Todos, ele é um órgão sem fins lucrativos que trabalha a política, a formação de pessoas da política, assessores, contra a corrupção. Então, a gente, desde 2019, nós estamos viajando o Brasil todo. Todo ano a gente viaja por nossa conta, sem receber nenhum tipo de financiamento, e a gente realiza esse trabalho. Então, nós estivemos em Espírito Santo, né, em Vila Velha, Cariacica, não sei se tem alguém do Espírito Santo aqui, estivemos em Vitória, fazendo esse trabalho, inclusive em parceria com o MOP, que foi o Movimento de Ordem e Progresso. Aqui nessa foto do mês, vocês podem observar, olha, sou eu aqui com a Alciclei, que foi candidato, e esse grande evento. E aqui está até o General Heleno, ó, bem aqui do nosso ladinho. Isso foi em 2018, né? Ó, saiu no jornal 2018. Em 2019, na primeira foto, você vê que nós realizamos no Paraná um ciclo de palestras, inclusive o deputado federal, Sargento Farru, recebeu o prêmio Destaque Deputado. Estávamos com toda a nossa equipe, foi muito legal, fizemos toda a região do Paraná. E também fizemos no Rio de Janeiro, nessa foto aqui no cantinho. Fizemos no Rio de Janeiro, Niterói, São João do Meriti e na capital. Então, esse é o trabalho do Instituto Brasil para Todos, desses profissionais que agora estão cedendo para vocês também de forma gratuita. Paralelo a esse trabalho, a nossa empresa particular, né, de consultoria, também ano passado foi contratada por alguns partidos. Nós somos totalmente apartidários, por mais que cada um tenha a sua visão política, nós não levantamos a bandeira de nenhum partido, tá? Então, nós viajamos para vários estados, fomos contratados e realizamos esse treinamento para os partidos. Estivemos em Tocantins com toda a equipe. Aqui no cantinho da foto você vê essas advogadas de rosa, que é o grupo eleitoral com elas, né, que deu um charme para o evento de mulheres. Tem também eu e o Neto, que é o palestrante de marketing digital, que vai estar com a gente na segunda aula, na terceira aula, tá? Aqui também foi em Brasília, por um partido também. Nós realizamos uma consultoria
e um treinamento para toda a base de militância, né? Inclusive tem aqui, ó, a senadora Damares Alves, que foi eleita ano passado, e mais 3 deputados federais e um distrital estavam aí no nosso treinamento. Então, esse é o trabalho que nós fazemos, né, pelo Instituto Brasil para Todos, de forma gratuita para vocês, e quando já está no período eleitoral, que ano que vem, fazemos pela nossa empresa de forma remunerada, né, porque os boletos não podem esperar, né, gente? Então, vamos lá. Quem somos, tá? Quem somos? Essas 5 pessoas se reuniram e falaram assim, vamos começar a nossa maratona, vamos adiantar, porque geralmente a gente faz a maratona só no final do ano, ou então no ano eleitoral, que é a partir de 1º de janeiro de 2024, mas aí se juntou, né, doutora Tatiana Gomes, advogada, doutora Mariana Lagares, advogada, a Mari Zanotto, consultora de cidades inteligentes, que trabalha com vereadores e prefeitos, o Neto vem complementar o marketing, né, e eu, que sou a coordenadora que vos falo. Então, nos reunimos, nessa reunião que eu estou printando a foto para vocês, e decidimos lançar a nossa maratona antecipada. Sabe por quê, gente? A campanha para vereador ela vai ser a mais disputada dos últimos 5 anos. Nós temos 57 mil candidatos a vereadores tentando a reeleição. E 10 vezes esse número de pré-candidato. Então, você vai ter aí 570 mil pré-candidatos no mínimo, no mínimo. Tem um município do país que é 20 candidatos para uma vaga de vereador. E tem lugar que é 10, tá? Não menos que isso. Então, a gente tem um campo enorme para trabalhar. Por isso que a gente começou já a maratona, para dar tempo de ajudar todos os pré-candidatos. Como é que será o nosso curso? O nosso curso, ele vai ser realizado em 6 semanas. Então, serão 6 encontros ao vivo. E durante esses 45 dias, você vai receber todo o material referente a essa aula e as tarefas. Então, se você, porventura, não executar alguma tarefa, a responsabilidade vai ser sua, né? Mas a gente vai te passar as tarefas. Se você faltar algum encontro, você tem direito a uma falta. Se você faltar 2 encontros, a gente não vai emitir o certificado para você de gestor de campanha. Mas você pode faltar se você precisar, tá bom? Mas o ideal é que você participe dos 6 encontros, que você vai receber um certificado de formação no final. Nesse primeiro encontro de hoje, estará com você eu e a Tati Gomes, né? Que é a nossa advogada. E nós vamos falar hoje sobre coordenação de campanha, que é a primeira base, e a parte financeira. Na aula da semana que vem, eu estarei com a doutora Mariana Lagares, que vai ser na terça-feira, semana que vem, tá? Porque segunda-feira é feriado. E a doutora Mariana Lagares vai falar sobre os direitos políticos, sobre a prevenção de crimes eleitorais, como que você deve basear juridicamente a sua campanha, o que você precisa saber, principalmente você, que não tem advogado. Então, você não pode faltar nessa aula, tá? Na outra semana, no dia 8 de maio, estaremos com o Neto, que tem uma agência de marketing digital no Paraná, e ele vai falar para você tudo que você precisa fazer de marketing digital e como fazer, tá? Inclusive, o Neto não está hoje aí com a gente, que ele está fazendo uma formação, mas ele já deixou aqui que o seu telefone, vou passar para vocês, para agendar. A gente vai fazer um brinde para vocês no final, para agendar com ele uma mentoria de análise das redes sociais. Então, ele já quer analisar todas as redes sociais de vocês, já para passar o diagnóstico. E assim vai. Então, a gente vai ter propaganda eleitoral, vamos ter Cidades Inteligentes com a Mari Zanotto no dia 22 de maio, e vamos encerrar no último sábado, né, na última segunda-feira, com convidados especiais, tá? Que vão ser uma surpresa para vocês, esses convidados super especiais e muitos sorteios, tá bom? Então, essa é a nossa programação. E vocês veem que nessa programação aqui, colocaram meu nome em tudo, né? Vocês vão saber por quê. Porque eu estou sobrecarregada aqui, ó. Eu estou em 5 aulas aqui com vocês. Esse vai ser a prévia do certificado que vocês vão receber de gestor de campanha eleitoral, validado pelo Instituto, né? E vamos lá. Quem sou eu? Alguns aqui já me conhecem, né, da campanha passada, já são nossos clientes, né? Eu sou jornalista, atuo muito no jornalismo político em Brasília,
mas também sou bacharel em Direito e especialista em Direito Eleitoral. Gosto muito da parte dos crimes políticos, gosto muito de prevenir também esses crimes, e dentro do direito público eu tenho trabalhado com vereadores, com projetos de lei, com projetos para que esse vereador se destaque. Também tenho uma formação técnica em direito digital, isso me possibilita também ajudar na campanha de vocês dentro das redes sociais, dentro das plataformas que são hoje o comitê de vocês, é o comitê virtual, é o gabinete, né, digital de vocês, tá? Então, depois eu vou passar isso aqui para vocês, o que vocês precisam saber é que eu tenho mais de 20 anos de experiência, né? Muitos aqui que são novinhos, era criança quando eu já estava na minha primeira campanha, e a minha primeira campanha foi com o governador de Brasília, foi governador, senador, deputado federal, deputado distrital, né? Que aqui é distrital, não tem estadual. E esses 4 candidatos ganharam, graças a Deus, né? E foi minha primeira fogueira, como fala, que eu pulei. Foi uma grande campanha. Eu tomei conta de uma cidade satélite todinha, trabalhando a mobilização e a coordenação. E as estratégias que nós usamos para eleger esses 4, eu vou passar para vocês hoje. Então, vamos lá. Vamos começar. Esse nosso checklist de maratona eleitoral, por que o nome é maratona? Porque ele vai ser rápido. Então, em 45 dias, eu quero que você deixe a sua campanha preparada. Se você fizer tudo que nós orientarmos, você vai ter a sua campanha pronta em 45 dias. Então, você vai ter todo um roteiro que, seguindo passo a passo, mesmo com pouco recurso, você vai conseguir deixar tudo organizado para o ano que vem. E qual que é a vantagem de você deixar a sua campanha organizada para o ano que vem? É que o partido vai olhar para você e vai ver você um candidato interessante. O partido só investe financeiramente em candidatos interessantes. Ele não vai investir em candidato que é desorganizado, que não tem rede social, que não tem um projeto, que não tem uma bandeira. Então, se você fizer a sua parte agora, no próximo semestre, a partir de agosto, você já tem o que mostrar para o seu partido. Você já vai começar a escalar seus seguidores, escalar seus apoiadores, a sua mobilização, e o seu partido vai falar assim, a Clarete é uma boa candidata. Olha, o Iago é um bom candidato lá em Búzios, no Rio de Janeiro. Vou investir neles. Porque todo mundo sabe que os partidos escolhem 1, 2, 3 que vão trabalhar para eleger. E essa pessoa é a mais preparada. Então, se você se comportar como um candidato atrapalhado, um candidato que não tem organização, que não tem uma linha editorial nas redes sociais, você não vai mostrar serviço para o seu partido e ele não vai investir em você. Então, vamos lá. Durante esse período, tá? Nesses 45 dias, vocês vão receber da gente 10 cronogramas. São 10, praticamente 2 a cada aula. Esses cronogramas, tem uns que são menores, outros são bem grandes, mas eles são fundamentais para que você consiga montar o seu dossiê da campanha. Então, entre eles estão a coordenação de campanha, a coordenação financeira, a coordenação jurídica, a coordenação de marketing. Esses 4 já definem muito a sua campanha. A coordenação de imprensa. Nossa, mas eu preciso de imprensa? Precisa. Ah, mas eu vou ser vereador do município que tem 20 mil habitantes. Precisa de imprensa, tá? E eu vou te ensinar como você se destacar na sua imprensa local. Coordenação das redes sociais, porque hoje em dia os candidatos que não são omnichannel, que não estão em todos os canais, eles são candidatos invisíveis. Então, você não pode estar só numa rede social. Você tem que estar em todas as redes sociais, escolher a que mais se identifica com o seu público e fortalecer. Coordenação de mobilização digital. Como é que eu vou fazer para mobilizar digital? Como é que eu vou fazer com que o meu seguidor vire um cabo eleitoral meu? Nós vamos te ensinar. Coordenação de equipes de rua, coordenação de projetos e coordenação de comitês domiciliares, que foi uma das estratégias que ajudou a eleger o governador de Brasília, o senador, o federal e o distrital. Até aqui tudo bem? Estão entendendo? Estou falando muito rápido? Eu sou um pouquinho acelerada mesmo? Estão compreendendo? A Clarete está rindo, acho que ela está entendendo.
Deixa eu olhar aqui para vocês, para ver se vocês estão me entendendo. Todo mundo vendo? Então, tá bom. Qualquer coisa, vocês gritam aí, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. A primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a montar a sua equipe da sua campanha é um diagnóstico. Sabe que muitas pessoas não fazem isso, as pessoas ficam empolgadas, eu quero ser candidato, sempre foi meu sonho, é minha missão, mas não faz um diagnóstico prévio, se tem viabilidade aquela candidatura. E como é que eu faço esse diagnóstico? Eu vou te passar, tá? A gente tem um cronogramazinho, dá para ver? Dá para ver, Clarete? Tá. E vocês vão preencher em casa. São várias perguntas, várias. E nesse diagnóstico, você vai começar a cair em si as condições que você tem hoje e como que você pode potencializar para ficar um candidato mais interessante, mais relevante, com mais condições de ser eleito. Porque, olha, quando a gente entra numa guerra, a gente não entra para ficar escorado, você tem que entrar para brigar, né? Então, primeira coisa, eu vou ver como é que está a construção da minha causa. Qual que é o meu legado? E qual bandeira que eu vou levantar? Exemplo, eu sou da polícia. Então, o meu legado a vida toda foi ser da polícia, tá? É uma hipótese, tá? No meu caso, não. Eu sou candidata e eu sou policial. Então, o meu legado é na segurança pública. Qual que vai ser a minha causa? A minha causa é aquilo que tem a ver com o meu legado. Aquilo que é muito importante para que o eleitor veja e se conecte comigo. Então, qual que seria a minha causa? Proteger as pessoas. Se você é pré-candidato e você não tem uma causa definida, então você ainda está atrapalhado. Se pergunte, eu sou formada em quê? A minha vida toda eu fiz o quê? Eu fui empreendedor? Eu fui professora? Eu fui servidora pública? Porque se eu fui servidora pública de um tribunal, de algum órgão, eu não tenho uma causa bem definida. Você pode atuar na fiscalização. A sua causa pode ser a fiscalização. E qual que vai ser a minha bandeira? A minha bandeira pode ser a transparência, dar publicidade a tudo que acontece no município, ser o porta-voz desse eleitor, visitar os bairros, que eu vou ensinar vocês a fazerem a visita dos bairros e ser o porta-voz. Quem não conhece Celso Russomano, né? O cara do Procon, né? Ele até, eu não posso falar, né, da minha opinião própria, mas eu achei ele meio chatinho, tá? Mas não grava essa parte, não. Mas, assim, ele impacta as pessoas, porque as pessoas se conectam com ele. Ele vai lá e briga, ele causa treta, briga pelo direito do consumidor. Então, você pode ser também o fiscalizador na sua cidade, no seu município. Isso é uma bandeira. E aí você vai analisar causa, o legado e a bandeira. Ai, Claudimere, eu posso ter duas bandeiras? Pode. Exemplo, saúde. Eu posso proteger pacientes com câncer e também posso proteger a criança com câncer. Ou eu posso proteger o idoso, minha causa é o idoso, e dentro do idoso há idosos com câncer. Tem outra subcausa, né? Dentro da causa. Pode. Então, você pode ter várias bandeiras. O ideal é que o vereador tenha pelo menos duas. Muitas confundem o público. Você tem que achar sua tribo, tem que achar quem se conecta com você. Se eu sou professora, minha causa é educação. Meu legado é ser professora. Então, minha bandeira vai ser o quê? Educação para autista, vai ser educação para quem tem doença rara, vai ser educação para quem tem problemas de audição, vai ser para crianças, sei lá. Você vai pensar o que a sua bandeira vai conectar com a causa, com o legado, tá? Essa é a primeira fase. Não comece uma campanha bagunçado, atrapalhado. Até coloquei imagem aí, ó, vereador atrapalhado, que não sabe nem para onde vai, nem para onde veio, nem o que... Ah, eu não fiz nada a minha vida toda, meu marido era rico e não fiz nada a vida toda. Você é mulher? Causa da mulher. Vamos trabalhar os direitos da mulher semana que vem. Projetos sociais de políticas públicas para mulheres. Você não é mulher? Qual que é o seu legado? Você é mulher.
Olha, e ser mulher já é coisa pra caramba, viu? Não é fácil, não. Trabalha mulher. Então, você tem que identificar, o primeiro passo é fazer análise da sua causa, do legado e a bandeira que você vai levantar. Vereador sem bandeira é só um atrapalhado, não vai para lugar nenhum. Depois, nesse diagnóstico, a gente vai também perguntar para você como é que está a sua comunicação. Porque já que eu tenho uma causa, uma bandeira, eu tenho que fazer uma comunicação que tem a ver com a minha causa. Eu não posso estar trabalhando a causa PET e lá na minha rede social eu estar falando de idoso. Não comunica. Entenderam? Então, a minha comunicação, como que meu eleitor vai chegar até mim, vai se conectar comigo, vai me seguir, vai falar de mim para as pessoas, tem que ser bem definida. Não pode ser aquela rede social bagunçada. Tem rede social de pré-candidato que é só foto com o marido, foto com a esposa, foto com o marido, foto com a esposa. Parece aqueles programas de casais, encontro de casais. Tem que ter sentido a rede social. Rede social é para você vender a sua imagem. Não é para ficar mostrando marido nem esposa, né? Nem filho. É até perigoso ficar expondo filho, criança, né? No mundo que estamos. Então, mas Claudimar, meu Instagram é fechado. Então, você vai ficar fechado, porque você não vai aparecer para ninguém. Quem quer trabalhar na política não pode ter Instagram fechado. Tem que estar aberto, escancarado. Onde estão os seus eleitores? Como é que eu vou saber onde estão meus eleitores? Identificando minha causa, fazendo o diagnóstico que eu vou passar para vocês, descobrindo quais são os bairros onde tem pessoas que se conectam comigo. Aí eu vou, através da minha comunicação, da minha causa, vou poder me conectar com o meu eleitor público-alvo. Se eu falo de causa PET, eu tenho que saber onde que estão as associações de PET. Tem que começar a fazer movimento de PET. Castração, cuidados, né? Tem hospital veterinário no seu município? Não tem? Vamos propor uma emenda, vamos buscar esse dinheiro. Eu estou aqui em Brasília, à disposição de vocês. Toda quarta-feira, menos hoje, toda quarta-feira nós estamos no Congresso, batendo na porta dos deputados e pedindo emenda. Bora! Emenda para Indaiatuba, emenda para Búzios, emenda para João Pessoa, emenda para o Goiás, para o Valparaíso, né? Não, Iago? Tem que pedir emenda. Se você não pedir, você não vai receber. Pedir dá-se-vos-á. Então, vamos lá. E quantos votos eu preciso para ser eleito? Bom, aí eu vou ensinar vocês a fazerem quociente eleitoral da última eleição, que foi 2020, para que você saiba quantos votos você precisa. Aí vamos ter que fazer uma análise com o partido que você vai escolher. Quem está nesse partido? Quem é o cabeça de chave? Tudo isso importa. Porque na eleição passada de 2020, teve um pré-candidato em São Paulo, no município que eu não vou falar o nome, que ele teve a maior votação e não entrou porque o grupo partidário dele não fez o mínimo de votos. Tem que escolher um partido que consiga fazer você ser eleito. Isso aí a gente vai analisar nas próximas aulas. Qual partido, de acordo com meus valores, de acordo com o meu pensamento, eu devo me filiar, eu devo encarar. Isso é muito importante. Já vi vereador, pré-candidato vereador, não entrar e ser muito votado e entrar um cara com menos voto, porque estava no partido que fez uma boa legenda. Não temos mais coligações. Não existe mais coligação proporcional. O que é coligação? É vir um tiririca, ter 1 milhão de votos e puxar um monte de vereador. Não existe mais isso. Candidaturas proporcionais para vereador, deputado, não existe mais isso. Existe agora só para majoritários e com algumas especificações, tá? Então, resumindo, o que nós vamos fazer a partir de hoje? Um diagnóstico. Eu tenho causa? Tenho legado? Como é que está a minha comunicação? Onde que estão os meus eleitores? Quantos votos eu preciso? Ok? Todo mundo entendeu? Vou passar o cronograma para vocês depois, tá? Agora, por que eu votaria em você?
que você tem de interessante para eu votar em você? Olha que eu sou uma eleitora chata, eu fico pesquisando a vida toda da pessoa, tá? Pessoal, ficou meio embaçado a imagem, mas eu vou te mandar arrumadinho, tá? Então, por que que o seu eleitor, lá de João Pessoa, lá da Paraíba, lá de Tocantins, amiga de Tocantins, votaria em você? Primeiro, pela causa, pelas políticas públicas, pelo projeto social que você não fez ainda, né? Vai fazer, né? Pela causa, pela sua liderança, pelo resultado que você pode propor, porque o vereador, ele só tem duas funções na vida. Duas funções: fiscalizar o prefeito, o orçamento do prefeito, as contas públicas e ser o representante do povo. O vereador é a pessoa que está mais próxima do povo. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo aqui, pré-candidato, com quantas pessoas você fala por dia? Com quantas pessoas você escuta a demanda por dia? Quantos bairros no seu município você já visitou? Você conhece todos os bairros? Sabe tudo de cor? Eu vou contar depois para vocês na próxima aula um case de sucesso de um vereador que não tinha a menor chance de ganhar, não tinha recurso, estava no partido ruim, mas ele visitou 37 bairros do município dele e ouviu a população, coletou dados, coletou entrevistas e ele foi eleito o vereador mais jovem do município dele. Eu vou até convidar ele para estar aqui com a gente ao vivo. Então, o eleitor, ele vai olhar para você e falar assim, por que eu votaria nele? A rede social dele não tem nada. O cara não tem um conteúdo. O cara não fez um projeto de política pública no município de iniciativa popular. Ah, mas eu não tenho mandato ainda. Ué, como cidadão você pode fazer, você pode propor. Eu já fiz vários para vários cidadãos. Inclusive um agora, a gente acabou de fazer um do esporte para Palmas, para uma pré-candidata nossa, que ela já está conseguindo até emendas com um projeto de crianças hipossuficientes dentro do esporte, sendo cuidados pelo esporte. Então, você tem um projeto pessoal interessante, você tem uma causa interessante, por que a pessoa votaria em você? Quando as pessoas chegarem próximo de você, elas vão falar assim, Clarete, mas tu quer ser vereadora, Clarete, mas o que você vai contribuir aqui para a minha cidade? O que você vai fazer, Iago, por Búzios, para crescer Búzios, com todo esse problema que teve da pandemia, a economia de Búzios? Porque a gente sabe que Búzios, Rio de Janeiro, vive do turismo. O que você vai propor do turismo? Aí você, pré-candidato, já tem que estar na mão 2, 3 projetinhos para mostrar para a pessoa. Olha, eu estou escrevendo esse projeto aqui. Eu protocolei na Câmara Municipal esse projeto aqui de iniciativa popular. Olha, eu estive em Brasília. Pode vir em Brasília, eu te recebo aqui. Eu estive em Brasília e bati lá nos deputados para protocolar um projeto aqui para o município. Imagina o marketing que isso não vai dar para você. Você vindo aqui em Brasília, tirando foto, indo no Senado, indo no Ministério fazer, pedindo da saúde. Vai no Ministério da Saúde, protocola lá o seu projeto. Leva o seu projeto bonitinho, protocola, pede protocolo. Vocês sabiam que projetos de iniciativa popular, eles são muito mais rápidos de ser aprovados do que até dos deputados? Muito mais rápido. Então, você tem vários mecanismos para se destacar, para que a pessoa chegue a te escolher como um candidato. Aí tá lá o João Fernando, né? João Fernando que tá aí, né, João Fernando? E o João Fernando tem uma causa, é empreendedorismo, ele é empresário, mega milionário, sempre foi rico, ele nem precisa ser vereador, nem precisa ser prefeito, mas dentro do coração dele ele tem aquela missão de entrar na política e ajudar, acabar com essa corrupção, acabar com tudo. O que o João Fernando faz? Ele vê que lá no Rio de Janeiro, lá em Búzios, que eu nem sei se o João Fernando é de Búzios, tô brincando, tá, João Fernando? Depois tu coloca aí qual a cidade que você é. Faz de conta que ele é lá de Búzios. Aí tá o João Fernando, sabendo que a economia de Búzios precisa crescer, ele fez um diagnóstico, né, da economia, e aí ele desenvolve um projeto de empreendedorismo. Pega aquelas mulheres todas que fazem artesanato, começa a fazer biquínis de praia de Búzios, customizados, começa a vender para a Europa, começa a vender para os Estados Unidos. Gente, ele começa a produzir, faz um projeto, uma cooperativa de mulheres,
de Búzios que estão vendendo seus artesanatos. Quem não quer lá fora um biquinho do Rio de Janeiro? Um biquinho de Búzios? Todo mundo quer. E é caro, viu? É caro. Então, o meu irmão acabou de chegar, com toda certeza. Zezé de Guaratinguetá, Angra dos Reis. Ó, o povo daí. Daqui a pouco eu leio tudinho. Então, você tem que pensar, o que meu município precisa? É do turismo? É do empreendedorismo? Vamos fazer uma causa que conecta com o povo? Que não seja um negócio muito batido? Porque se você for um candidato sem causa, você não consegue ser eleito. Você não tem potencial de ser eleito. Sem causa, você não vai ter resultado. Você não demonstra liderança, a pessoa vai olhar e vai falar, é fraco. Então, você tem que chegar agora para o seu município, você vai ter tempo para isso, em uma semana a gente faz um projeto. Protocola aí e vem aqui para Brasília. Pesquisa milhas aí, vem de ônibus, vem de avião, chega aqui, ó, protocolo aqui no Ministério, vai lá nos deputados do seu estado, né? E lá você vai apresentar. Bateu foto e bota na rede social. Olha, pessoal, eu estive em Brasília, fiz a minha parte. Estou tentando, né? E você não vai usar essa causa como promessa, mas assim como um objetivo. A minha causa é um objetivo de mudança no meu município. E aí você vai ser fortalecido. Aí, com a comunicação de marketing que nós vamos fazer, mais assessoria jurídica, monta o seu projeto, divulga, aí você vai ter consistência. Porque as pessoas não estão votando em qualquer um. E se você é do nosso time que não gosta de assistencialismo, que não gosta de ficar comprando voto, se você é do nosso time, então você tem que ter uma causa forte, um projeto legal, um projeto bom. Eu conheço o vereador que ganhou sem recurso, o partido não tinha nem fundo eleitoral. Quem não conhece aqui o PRTB, né? PRTB do finado Fidelix, que Deus o tenha, não tem fundo eleitoral. E eu conheço gente que foi eleito vereador no PRTB, com causa, com projeto, com o povo pegando aquela pessoa ali e falando, não, vou te apoiar. Então, nós vamos trabalhar a sua causa dentro do seu diagnóstico. Você precisa fazer o diagnóstico para ter resultado. Quem está com você? Bom, já tem a causa definida. Claudimere me passou o cronograma, são as 6 folhas. Já fiz, minha causa está definida. Agora, quem está comigo no meu time? Primeira coisa, sua família tem que estar te apoiando. Se a sua família não te apoiar, nem entra, nem começa. Apoia alguém que vai vir como vereador, porque se você não tiver apoio das pessoas principais da sua vida, que é a sua família, não adianta. Ah, mas é porque eu vou ser vereador e meu primo também vai ser e meu tio também vai ser. Vai dividir voto na família e ninguém vai ganhar. Então, conquiste a sua família primeiro, porque se você não conquistar a sua família, o voto da sua família você não conquista de mais ninguém. Se quem está com você te conhece desde pequeno não acredita em você, o eleitor também não vai acreditar. E a maior queimação de filme é quando o pré-candidato se lança e a família dele está apoiando outra pessoa. É horrível. Eu nem pego para cliente, nem pego. Então, essa é a primeira pergunta. Sua família te apoia? Beleza. Agora, quem são os seus coordenadores e voluntários? Ah, nem tinha pensado nisso. Está longe? Não está longe, não. Você tem que ter 5 pessoas que acreditam em você, só 5. Um coordenador geral, que entenda um pouquinho de tudo, que já tem um pouquinho de experiência na política. Um coordenador de marketing, para pegar as tarefas de marketing digital e executar para você. Um coordenador financeiro, que vai te ajudar a organizar suas finanças, captar recursos, que nós vamos ensinar aqui, ó, nas próximas aulas, como captar recursos para sua campanha agora, não é ano que vem não, é agora, já é começando a juntar o seu dinheiro para captar recursos. O coordenador de mobilização, aquela pessoa que conhece todo mundo da cidade, sabe aquela pessoa que fala com todo mundo, que anda na rua, todo mundo, oi fulano, oi fulano. Esse é o cara da mobilização. E o seu coordenador jurídico, né? Porque sem direito e sem advogado fica difícil. Ah, mas para que eu preciso de advogado? Todo mundo tem que ter um amigo advogado, um amigo médico.
né? O advogado, ele vai prevenir muitos problemas para você, ele vai ajudar você a fazer o seu projeto de lei, ele vai te defender. Eu participei de uma campanha aqui no entorno do Goiás, em Águas Lindas, em 2016, do prefeito Hildo Candango. E nós cuidamos naquela época de 108 pré-candidatos a vereadores. Era gente pra caramba. Só para você ter uma ideia, eram 12 advogados. E todo dia, um pré-candidato era preso, o outro batia na mulher, o outro brigava com o vizinho, era preso, o outro estava devendo pensão, o outro foi executado. Todo dia tinha problema. Isso antes da campanha. E nós pegamos já a consultoria para prevenir esses problemas, porque no período eleitoral não dá tempo de você resolver problema jurídico. Então, você precisa ter alguém, um advogado da sua confiança, mesmo que ele não entenda agora de eleitoral, mas ele vai receber a consultoria, a orientação do eleitoral das nossas advogadas aqui do grupo, tá bom? Então, quantas pessoas eu preciso ter hoje, Claudimere? 5 pessoas. Olha para sua mão aí, ó. Coordenador geral de marketing, financeiro, de pessoas, mobilização e o jurídico. Por enquanto, essas 5. Eu não posso ser a equipe, eu ser tudo? Não. Você não pode ser tudo. Porque senão você vira esse aqui, ó. O vereador povo, que quer fazer tudo, só tem 2 mãos, quer fazer tudo. Não presta. Não funciona. Não dá resultado. Você tem que estar focado em atender pessoas, em buscar demandas, em resolver problemas da população. E uma pessoa tem que estar focada em organizar a parte burocrática para você. Outra tem que estar focada postando, mostrando sua foto, editando, colocando. Outro tem que estar focado em captar dinheiro, recurso, em ajudar a fazer sua prestação de contas. Entenderam? Outro da mobilização tem que estar focado marcando reunião para você. Casas. Nós vamos passar aqui a tarefinha das casas. Até o final do ano, você tem que ter no mínimo 30 casas, no mínimo 30 casas para fazer o seu comitê domiciliar, a sua base de apoio, no máximo de bairro que você puder. Você vai comprar ou não sei se você já tem um mapa do seu município aí onde você quer ser eleito, um mapa grande mesmo, para colocar na parede, e nós vamos mapear ele todinho com as pessoas que já estão te apoiando. Nós vamos ter a estratégia do WhatsApp para a campanha, para você fazer os grupos e as listas de transmissão. Nós vamos ensinar isso na aula de marketing, como ativar a mobilização pelo WhatsApp de forma inteligente. Não é ficar enchendo o saco da pessoa, mudando um monte de coisa todo dia, não. Com linha editorial, com o que eu vou falar, com o conteúdo certo, a lista certa. Quem é da saúde vai ficar só na saúde, quem é da educação só na educação. Que a pior coisa que tem é pré-candidato que fica todo dia mandando coisa, enchendo a paciência da pessoa com um monte de conteúdo no WhatsApp. Eu bloqueio logo. E áudio também, mandando áudio de mais de 1 minuto. Eu bloqueio logo. Não mande áudio. É deselegante. Entenderam aqui? Quantas pessoas vocês precisam ter? 5. Aí você vai pensar, quem eu conheço que tem experiência em campanha eleitoral? Nossa, eu conheço fulano que já participou de uma campanha. Convida ele para sua equipe. Como que você vai convencer essa pessoa que você é um bom candidato? Tendo a sua causa definida e um bom projeto. Aí você pega o seu projeto, aí chega aqui para o Acácio, ou para o Adriano, ou para a Adriele, ou para a Alice, ou para a Denise, ou para a Fabíola. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu projeto e falar assim, ô Alice, meu projeto para o nosso município é esse. Apresenta para ela, nossa, que legal, que consistência, é um projeto que juridicamente tem viabilidade, é um projeto totalmente constitucional, um projeto que vai ajudar a população. Nossa, muito legal, gostei. Gostei, viu? Gostei, Acácio, do seu projeto. Gostei, Iago. Iago, gostei. Ô, Clarete, tá aí, Clarete? Gostei. O que eu posso fazer para te ajudar? A pessoa vai se oferecer para te ajudar. Aí você vai falar assim, olha, eu estou precisando de um coordenador. No que você é bom? Olha, eu sou boa de arrumar pessoas, fazer reunião, festa, confraternização é comigo mesmo. Já põe coordenador de mobilização.
Aí você chega para o seu amigo advogado, mostra o seu projeto para ele, aí seu amigo advogado fala assim, poxa, mas eu não entendo nada de eleitoral. Não se preocupe, eu estou participando de uma mentoria onde tem 3 advogadas que são expert. Uma expert só em propaganda eleitoral e publicidade, outra só em crimes eleitorais, a outra só em ações, ainda tem uma que é só prestação de contas. Ela vai ajudar, vai orientar, vai estar com a gente na equipe. Pronto. Você só tem que ter essas 5 pessoas para começar a montar a sua equipe. Quem não tiver 5 pessoas, depois vai falar com a gente, que a gente vai desenvolver uma mentoria mais personalizada. Claudimério, não tem jeito, não consegui advogado, não consegui financeiro, não consegui marketing. Bom, aí a gente vai te passar como é que funciona o nosso trabalho da nossa empresa, e aí se você achar, né, que pode, aí você contrata, tá? Mas a orientação aqui nós vamos dar para você. Então, nossas advogadas são especialistas nisso e elas vão te ajudar a ter todo esse aparato para você fazer desde o seu projeto até a cobertura da sua campanha todinha, tá bom? Então, o que você precisa ter? Um bom projeto, uma boa causa, um porquê. Ah, meu projeto é fiscalização, então eu não vou botar nada no papel. Tudo bem, eu posso até não colocar nada no papel, mas aí eu vou ter uma rotina de fiscalização. Vou começar por onde? Vou começar pelo Tribunal de Contas do meu município. Acho que nem tem, né? Tribunal de Contas em todos os municípios. Não sei como é que é. Tem município que não tem, né? Mas eu vou começar fiscalizando o orçamento do meu município. Vou lá no portal da transparência da prefeitura saber quanto que entrou para o município, quanto que o prefeito gastou. Opa, entrou R$1 milhão para a saúde, gastou 200 mil. O que ele fez com o resto do dinheiro? Aí nós vamos ensinar você como pegar essa informação e transformar em conteúdo para que seu eleitor veja que você está trabalhando para ele, tá? Então, a coordenação, ela tem muitas fases. Hoje a gente vai dar só uma pinceladinha e vocês já vão ver que é muita coisa. E a tarefa para a próxima semana, além desses cronogramas que eu vou te passar, quem não se cadastrou não vai receber por e-mail. Eu não vou jogar no grupo. Você tem que ir lá, fazer sua inscrição, mandar seu e-mail, colocar seus dados para você receber todo o conteúdo por e-mail, tá? Então, eu já falei, são 10 cronogramas, né? Então, hoje você vai receber 2. De hoje para amanhã, vai receber 2, já está na programação. Quem não tem e-mail, já fala comigo, tá lá no grupo, e já faz a sua inscrição, tá bom? Que aí você vai receber todo o conteúdo. O que nós vamos fazer para a próxima semana? A gente vai trabalhar, a doutora Tati Gomes também, que já vai entrar agora aqui com vocês, ela também vai passar uma tarefa para vocês, tá? Inclusive, eu vou até aqui a tarefinha que ela vai passar para vocês. Da minha parte, a gente vai aprender a fazer o controle de votos e a montar a nossa primeira equipe de coordenação. Então, eu vou disponibilizar para vocês uma planilha de controle de votos, é super simples no Excel, qualquer pessoa consegue desenvolver o Excel, né? Vai cadastrar o seu eleitor. Todo dia eu vou falar com 30 pessoas, eu vou cadastrar 30 pessoas, nome, o bairro, tem a meta de votos, você vai colocar a sua meta de votos, e aí você vai cadastrando. Você também vai receber, por parte da doutora Tati, a planilha de despesas de campanha, tá? Que ela vai explicar daqui a pouquinho. Vai também receber como fazer o seu diagnóstico do seu perfil político, tá bom? E na próxima aula, que eu vou falar sobre o cronograma da região de votação, por isso que tem que ter já essa tarefa pronta. Ah, eu não tive tempo. Uma semana você não teve tempo? Você está desinteressado, né? Quem não fizer a tarefa até semana que vem, então, meu filho, nem aparece mais, porque está desinteressado. Você vai receber na aula de marketing também o calendário editorial, e nós vamos fazer o briefing do candidato. Nesse briefing vai estar toda a sua vida. São quase 6 páginas de como que você é visto pelas pessoas e como que você pode melhorar essa imagem, tá? Esse briefing nós vamos dar o briefing do candidato junto com o cronograma na aula de marketing. Então, não faltem, só vai ter uma aula de marketing e é bem extensa, então vocês não podem faltar. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta do que eu falei, para eu poder chamar a doutora Tati. Faça no chat aí. Alguma pergunta? Link do grupo. PRJ.
Nery Clara, eu mudei de e-mail. Ah, tá. Eu vou mandar o link para vocês, tá? Então, tudo certo aqui? Ficaram tranquilo? Alguma dúvida? Abre o microfone, gente. Eu travei vocês, foi? Tá todo mundo mudo? Alguma pergunta? Rogério falou, foi excelente, superou minhas expectativas, eu agradeço. Rogério, foi só a ponta do iceberg, tá? O tanto de tarefa que eu tenho para te passar, você não tem noção. O material vai ser enviado por onde? Por e-mail, tá? Por e-mail. Eu vou escrever aqui, ó, o nosso e-mail. Quem não receber, solicita nesse e-mail aqui, ó. Quem não está no grupo do WhatsApp, que é onde vai ter as mentorias VIPs, solicita o link também. maratonaeleitoral@gmail.com, tá? Alguma pergunta? Deixa eu ver se tem pergunta. Para a doutora Tati poder entrar, porque a gente quer terminar dentro do horário. Sou de Porto Alegre, João Fernando. Estive em Gramado, Canela, que lugar lindo, hein? Clau, Oi. eu não estou no grupo do WhatsApp. Tá, então a gente vai mandar para vocês, tá? Quem não tem meu WhatsApp, eu vou colocar aqui para já solicitar o link do grupo. Esse grupo todo dia tem conteúdo, gente. Todo dia. Então vocês têm que entrar para receber em primeira mão. Muito bem. Eu também não estou no grupo, não, doutora. Felipe Cunha. Então tá. Só manda para mim um oi aí, fala que assistiu a nossa aula, que você já vai entrar no grupo, que vai ter conteúdo todo dia. Nós somos 6 profissionais e está vindo mais ainda, profissionais que vão participar dessa super maratona. Então, vai ser muito conteúdo para você nesses 45 dias, tá? Posso, então, chamar a doutora Tati, pessoal? Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu vou deixar para quando for a parte de marketing. Ai, Jesus. Aí eu Tá. falo. Ô, Felipe? Felipe? Oi. Quando acabar a aula, você manda um oi para mim. Simone, você não está no grupo? Tá. Ah, o link do grupo, ó. Tá aqui o link do grupo. A produção colocou aqui o link do grupo, só entrar. Solicitem para a gente amanhã, o Neto vai disponibilizar 10 mentorias de análise das redes sociais. Eu vou disponibilizar 10 mentorias, os 10 primeiros que falarem comigo e agendarem sobre o diagnóstico e o controle de votos e análise da sua campanha. E a doutora Tati, eu não sei nem se ela deixa eu falar isso, mas se ela depois brigar comigo, a doutora Tati também vai fazer uma análise do planejamento financeiro. Você que tem algum problema, que precisa de ajuda financeira, ela vai estar com vocês aí também, 10 vagas, tá? Então, são 30 vagas, os 30 primeiros que entrar em contato com a gente, quando acabar essa aula, a gente já vai agendar com vocês, tá bom? Então, pessoal, agora eu quero chamar essa pessoa maravilhosa, que é a doutora Tati Gomes, né? Essa mulher já viajou o mundo inteiro, ela viajou de navio, ela fazia um trabalho, ela fala italiano, ela fala espanhol, ela fala alemão, ela é advogada especialista em direito eleitoral, a especialização dela toda é eleitoral partidária, ela foi presidente e vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral aqui da subseção do Riacho Fundo 1 e 2 e do Recanto das Emas, que são cidades satélites de Brasília, né? Quem conhece Brasília sabe como é que é. Ela também atua como professora da pós-graduação em Direito e Processo Eleitoral na Faculdade Cristã da Amazônia. Ela também é professora de Direito Eleitoral na Cefis, inclusive, tem vários cursos bacanas lá para você, tá? Bacharel em Direito, tem experiência também na área de prestação de contas e liderança política feminina. Ela faz análise e execução também de instrumentos de inclusão do Instituto Brasiliense de Direito Público, do IDP. O IDP, inclusive, um dos proprietários é um grande ministro do STF, tá? Só para vocês pesquisam. E ela também é pós-graduada em Direito Constitucional e Compliance. Além disso, né, foi para Tocantins ano passado, convidada por um grande partido, né? Ficou chique lá, fez a sua palestra, ganhou o Brasil. E ano passado nós fizemos a maratona eleitoral, fizemos mentoria e nós atendemos mais de 300 mulheres pré-candidatas. Ano passado a gente trabalhou pra caramba mesmo, tá? Mas esse ano a gente quer trabalhar mais para poder atingir 500 pré-candidatos. Eu conto com vocês, tá bom? Então, com vocês agora, Tati Gomes.
Boa noite. Para quem não me conhece, simplesmente Tati Gomes. Claudimere já fez uma explanação aqui de um pouquinho do meu currículo e vamos direto ao ponto, né? A gente vai falar aqui de planejamento financeiro na pré-campanha. Claudimere começou o nosso encontro falando que a eleição ela já está aí. E eu vou fazer duas abordagens bastante interessantes. Primeiro, a Denise, ela me mandou uma mensagem aqui e me lembrou de uma frase que eu costumava falar na eleição passada. Meu partido é o Pix. O que é que eu quero dizer com isso? A questão do profissional. O profissional, ele trabalha para quem contrata. Então, independente da bandeira política e ideológica que cada um dos profissionais tenha, ele está ali prestando um serviço. E como é que eu vou prestar esse serviço? Eu, enquanto advogada, enquanto contadora, eu tenho que seguir a legislação. O que serve para o partido A também serve para o partido B, porque nós vamos trabalhar com a regra do jogo. E essa regra, ela serve para todos os jogadores, independente do time que esteja jogando. E o candidato, né, a pessoa que vai contratar esse profissional, ele não deve buscar um profissional pela sua afinidade política, e sim pela afinidade técnica. Deve observar o currículo do profissional e saber se esse profissional tem aquela capacitação e habilidade técnica para atender aquela necessidade. Porque uma campanha eleitoral, ela deve ser tratada como uma empresa, ela deve ser profissional ao máximo. Esse tipo de visão de mundo, de dizer assim, não, vamos trazer só os nossos, tem prejudicado muitas campanhas, principalmente nas eleições municipais, porque a eleição municipal acaba que todo mundo se conhece. Vamos disputar o cargo de vereador. É vizinho disputando contra vizinho e disputando aqueles votos. Tem a questão das bandeiras, como o Claudimere já explanou aqui, você tem que escolher as suas bandeiras para trabalhar e a eleição, ela custa caro. O financiamento e a prestação de contas é o coração de uma campanha eleitoral, porque nada funciona se não tiver financiamento. E que tipo de financiamento é esse? O primeiro é o capital político. É saber como é que você vai investir na sua imagem dentro do que determina a legislação. Então, diante disso, a gente traz aqui esses 3 primeiros pontos, que é uma campanha feita em cima da hora. Ela pode ter sucesso? Pode. Ao mesmo tempo, ela também pode ser uma campanha extremamente fracassada, porque tudo depende do financiamento. O candidato sem projeção, só com a ideia de se candidatar, não vai ter visibilidade para o partido. E existem as possibilidades de financiamento pública e a privada. Como é essa privada? Não é por meio de empresas, e sim pessoas físicas que, de alguma maneira, dentro do que determina a legislação, elas vão financiar aquela campanha. Mas o principal financiamento é o financiamento público. E digamos que eu me candidate hoje, mas eu não tenho uma estrutura financeira pessoal para investir nessa campanha. E eu vou ficar só esperando do partido. Muitas vezes, isso leva ao fracasso da candidatura. Por quê? O partido ele vai investir naqueles candidatos que têm possibilidade de ganhar a eleição. Por mais que você esteja dentro de uma estrutura partidária e que você observe o estatuto do partido e diga o seguinte, mas todos têm direito de se candidatar. E existe o dinheiro público. Não significa que automaticamente o partido vai repassar esse dinheiro para você fazer campanha. Você tem que criar um capital político, e esse capital político
é o seu engajamento dentro da campanha. Você vai participar das atividades partidárias, vai participar da sua comunidade, vai identificar qual é o público que você quer atingir e transformar no seu eleitorado. Feito isso, você vai ter que trabalhar a sua imagem, e isso custa dinheiro. Como é que eu vou trabalhar isso na pré-campanha? Existe limite para o gasto? Não, porque a pré-campanha ela não presta contas, não existe prestação de contas de pré-campanha. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha com a seguinte lógica: o que não pode na campanha, não pode na pré-campanha. Porque tem que trabalhar com a questão do bom senso, porque a pré-campanha ela acaba sendo um campo muito subjetivo. E, muitas vezes, vai prejudicar o candidato que venha a ser eleito. Existe um caso de uma senadora que ela chegou a ser cassada por abuso de poder econômico na pré-campanha, a juíza Selma, que era conhecida como Moro de Saia, porque ela gastou uma quantia acima do que seria o limite de gastos na campanha. Não foi uma candidatura moderada, porque ela saiu na frente na disputa. Ela, com aquele valor acima do teto, ela não conseguiu se equiparar aos outros dentro do calendário eleitoral. Ou seja, ela teve todo um trabalho de pré-campanha e campanha que foi prejudicado por abuso do poder econômico. E esse abuso do poder econômico, ele se deu na pré-campanha. Por isso que a gente tem que observar todos esses pontos. Claudimar, pode passar para o próximo slide, por favor? O que é que acontece com uma campanha que ela é feita em cima da hora? A falta de conexão com as pessoas. Aí você vai me perguntar, Tati, você está falando de prestação de contas, você está falando de uma parte que ela é bem burocrática, administrativa, você está falando de dinheiro, você está falando de receitas e despesas. O que é que isso tem a ver com a conexão com as pessoas? Você precisa investir o mínimo para chegar nessa pessoa. Como é que você vai chegar nessa pessoa? Antigamente era só no corpo a corpo, as visitas às residências, às associações de bairro, a grupos específicos, a eventos. Hoje em dia nós temos as redes sociais. Mas como é que eu vou trabalhar essa rede social? Eu vou trabalhar sozinha? Eu vou contratar um profissional? Se eu for contratar esse profissional, quanto que ele vai cobrar? Quem é que vai pagar? E se eu deixo para o período da eleição, eu vou sair atrás nessa largada. É como se fosse realmente uma corrida. Porque aquele candidato que tem organização, ele vai ter essa conexão com as pessoas. Ele vai buscar os meios de estar se fazendo presente com o público. A papelaria é mais cara se eu faço a minha campanha em cima da hora. Que papelaria é essa? É o material gráfico, porque embora nós tenhamos um grande despertar da população em relação às redes sociais e à comunicação digital, o material de campanha tradicional, ele continua sendo um dos principais elementos. E a gráfica vai trabalhar com valores de emergência. Como é esse negócio do valor de emergência? Eu tenho um cliente que ele já está comigo há 1 ano. Eu vou fazendo material de campanha, não de campanha, né? Corrigindo, de pré-campanha, e vou trabalhando com ele. Vai ter o benefício do desconto, vai ter uma série de coisas que vai favorecer. Mas se, por outro lado, eu chego hoje na gráfica e digo, eu preciso desse material para ontem, o dono da gráfica, ele pode até passar na frente do outro cliente, mas ele vai cobrar um valor
excedente pela emergência. E isso aqui acaba refletindo no que você arrecadou e como que você está gastando. Precisa aparecer na mídia. Isso também depende de dinheiro. Né? Pagar as lideranças, os cabos eleitorais, todo esse trabalho que vai fazer com que você tenha a visibilidade. E se você não trabalha esses 4 elementos focados no seu planejamento financeiro, vai chegar um momento que bate o desespero e agora estou dentro da campanha. Aí podem aparecer pessoas com propostas que vão ser muito prejudiciais, como tentar comprar votos. Mas comprar voto é crime. Comprar voto é crime, não só o candidato, como os eleitores, cabos eleitorais podem ser sancionados por isso, podem até ser presos. E a questão do assistencialismo. O assistencialismo, ele tem fatores muito prejudiciais, porque a pessoa recebe aquele benefício, assim, você vem trabalhar na minha campanha, faz um contrato, recebe como cabo eleitoral, e você não consegue nem garantir o voto daquela pessoa, porque foi tudo em cima da hora. Não houve esse planejamento financeiro. O próximo slide, por favor. Candidato sem projeção. Ele não tem legado, não tem história, não tem projeto em andamento. Então, se eu hoje resolvo me candidatar, eu vou ter que escolher um partido. Eu escolhi o partido dentro daquilo que eu acredito politicamente e eu preciso apresentar uma bandeira. Não basta eu chegar no partido, o partido X, cheguei lá e me filiei. Estou filiada. O partido X defende a causa animal. Está lá na causa animal. Mas eu não tenho nenhum vínculo com a causa animal. Eu não tenho nem um cachorro, nem um gato, e não tenho afinidade. Eu não vou conseguir vender essa imagem. Vender essa imagem é criar capital político para que eu tenha possibilidade de arrecadar capital financeiro. Porque como é que eu vou receber uma doação de uma pessoa que tem interesse na causa animal se eu não tenho expressão nenhuma? Eu não tenho expressão. Então, essa pessoa vai procurar um outro candidato que possa garantir com que esses interesses eles venham a ser representados. E desconhecido e sem carisma. Isso aí acaba com qualquer campanha. Então, a construção da imagem, ela vem daí. Mas a gente já chegou no ponto 2 aqui do planejamento financeiro. Eu estou falando de elementos ligados à estrutura partidária, à estrutura social, mas eu não falei de dinheiro, porque tudo isso é uma construção. A imagem do candidato, ela deve ser construída com pelo menos 1 ano de antecedência. Pelo menos 1 ano. Mas tem aqueles que já disputaram a eleição passada que eles têm 4 anos. Não adianta ser aquele candidato que aparece na eleição, passa os 45 dias, perdeu, volta para casa, passa 4 anos sem ter visibilidade política. Não tenho visibilidade política, mas eu quero continuar concorrendo. Aquele que está se fazendo presente dentro da comunidade durante os 4 anos, ele vai continuar sendo visto. É aquela história do ditado que diz: quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que estar se fazendo presente. Próximo slide. Político com alta rejeição.
um histórico de corrupção. Isso aqui é muito sério em relação à imagem do político. Porque a imagem do político é o cartão de visita. E como é que um partido vai investir naquele candidato que já chega com essa imagem, digamos que suja? Dificulta. Dificulta. E nessa questão do assessoramento de campanha e da vida política partidária, é importante que esteja tudo dentro do que determina a legislação. E não tem aquela história de dizer assim, mas eu estou no partido há 10 anos, 20 anos. Eu não concordo. Eu não concordo com várias coisas. Eu sou advogada, existem várias leis que eu acho absurdas, mas eu, enquanto advogada, eu não tenho poder de mudar aquela lei. Eu não tenho poder, eu tenho a obrigação de fazer o que a lei determina. Eu não posso, de uma hora para outra, dizer assim, mas eu não concordo, eu não vou fazer. Então, esse assessoramento jurídico, junto com toda a equipe, é importante para manter uma imagem íntegra do candidato. Evitar problemas com processos judiciais, tentar evitar ao máximo. E sem legado e sem projetos, fica difícil. E todos esses projetos, eles vão depender de dinheiro, tudo depende de dinheiro. Então, dentro dessa lógica, o que é que isso tem a ver com a minha parte dentro dessa estrutura? Existe uma resolução do TSE, a cada ano eleitoral, que ela é conhecida popularmente como resolução das prestações de contas. As prestações de contas, elas são o último elemento, porque a gente trabalha com arrecadação, gastos e prestação de contas. A arrecadação, de onde vem esse dinheiro e como eu vou arrecadar esse dinheiro, como é que eu vou receber, como é que eu vou fazer para ter acesso a uma quantia que vai me garantir uma campanha dentro do mínimo para caminhar ali naqueles 45 dias. Você vai ter que se dividir em pré-campanha e campanha. Na pré-campanha, você vai ter uma estrutura que alguns elementos serão aproveitados na campanha. Lembrando que a pré-campanha não se presta contas, mas na campanha, sim. Nessa parte aí de prestação de contas de campanha, no próximo encontro, eu vou trazer o calendário para vocês, onde mostra todo o passo a passo. Porque o que acontece na prestação de contas, ela segue uma ordem cronológica. Primeiro, eu estou aqui na fase da arrecadação. Arrecadei, agora eu vou gastar. Posso gastar de qualquer jeito? Também não. Posso usar esse dinheiro para despesas pessoais? Também não. Mas eu sou a candidata. Você é a candidata, só que a partir do momento que você tem o seu registro de candidatura deferido, você passa a ser uma, entre aspas, empresa, porque você recebe um CNPJ de campanha. E esse CNPJ de campanha, ele tem uma finalidade específica, que ele serve para separar as suas finanças pessoais das suas finanças enquanto candidata. Ali você está funcionando como um agente público. E existem as contas de campanha. Eu posso usar uma conta que eu tenho na Caixa Econômica e não uso, está parada há mais de 5 anos e só tem R$2 na conta? Não, porque essa conta é uma conta de pessoa física. Você, dentro daquele período eleitoral, vai ser uma pessoa jurídica, vai funcionar como se fosse uma empresa. E uma coisa depende da outra. Daí a lógica de eu ter falado de propaganda, de filiação partidária,
ter falado do marketing, de outros elementos que dentro da nossa equipe, aqui da Maratona Eleitoral, vai funcionar da seguinte maneira. Por que eu tenho que chamar a Claudimere, eu tenho que chamar a Mariana, eu tenho que chamar a Tati, eu tenho que chamar o Neto? Porque essa equipe, ela vai trabalhar em sintonia. É como se a gente fosse uma corrida. E nessa corrida, é uma corrida de mãos dadas e todo mundo tem que correr no mesmo passo. Porque não existe trabalho separado dentro de uma campanha eleitoral. Ah, isso aqui é do contador. Não, isso aqui não é do contador, porque o contador recebeu aquele comprovante de depósito, mas quem depositou? O candidato teve conhecimento? Nem sempre o candidato vai ter conhecimento, porque a finalidade de se fazer uma campanha enquanto o candidato é estar na rua. A gente tem que ter uma equipe coesa e esteja todo mundo trabalhando em sintonia para evitar problema na prestação de contas. Porque o candidato tem que estar lá na rua, tem que estar no palanque, tem que estar junto com pessoas que possam converter aquele contato em voto, porque a gente não entra numa eleição se der para ganhar. Todo mundo entra para ganhar. Entrou para ganhar. Então, se eu eu sou advogada, eu vou ficar aqui na frente do computador só redigindo petição. Não quero saber o que é que o Neto está fazendo lá no marketing. Eu tenho que saber se ele impulsionou, quem foi que pagou aquele impulsionamento, se aquele impulsionamento foi de acordo com o que determina a legislação, porque se lá na ponta um dos profissionais não segue o que fala a legislação, a gente vai ter sérios problemas na prestação de contas. Esses problemas, eles geram diligências. Essas diligências, elas vão direto para o jurídico. O que poderia ter sido resolvido de modo preventivo não foi e vai atrasando o processo. Por que um candidato deve contratar profissionais que sejam especialistas? Porque é uma vaidade? Não. Dentro da parte jurídica e da parte contábil, por exemplo, todos são advogados, todos são contadores. No meu caso, é uma exceção, que eu sou advogada e contadora. Só que, quando a gente entra na faculdade, tanto de ciências contábeis ou de direito, a gente faz igual na medicina, clínica geral, aprende de tudo um pouco. Eu tive aula de direito previdenciário, direito civil, direito do trabalho, direito penal, processo penal, constitucional, direito eleitoral. Tem colegas que não chegaram a ter a disciplina de direito eleitoral. E o que é que acontece? Todos são advogados. A gente passa na prova da OAB, passa na prova do Conselho de Contabilidade, todos são advogados, todos são contadores. Mas a prática diária é diferente. Se alguma pessoa chegar para mim com alguma coisa de direito do trabalho, eu vou procurar um colega que seja especializado, que tenha vivência nisso, porque eu não tenho. Eu tenho noções, e noções não resolvem situações específicas. É por isso que a gente trabalha diariamente o direito eleitoral. A gente trabalha isso diariamente. Não é só no período da campanha. E isso vale para todos os profissionais envolvidos. Todos os profissionais, porque o candidato tem que se portar como um profissional e não como um aventureiro que está ali. Eu me candidatei. Quem quiser votar em mim, votou. Você não está ali apenas para preencher um espaço. Você está para mostrar projetos, você quer a mudança, você quer trazer aquilo que você acredita para dentro da sociedade. Então, tudo isso, no final, envolve dinheiro. E esse dinheiro, ele passa por um processo de transparência. Esse processo de transparência, ele está lá numa página chamada Divulgacan de Contas. Tudo que acontece dentro da lógica financeira, ela vai estar lá explícita para que o eleitor possa pesquisar
a qualquer momento. Se as minhas contas elas foram aprovadas, se elas foram reprovadas, se eu fiquei inelegível, se eu fui cassada, existem várias possibilidades. Então, esse nosso trabalho é um trabalho preventivo, para a gente caminhar de acordo com o que determina a legislação, para evitar problemas futuros. E o planejamento é a base, é o primeiro passo. A Claudimere falou que eu tenho contato com alguns idiomas. Eu também sou professora de língua italiana, e algumas pessoas entram em contato comigo e falam assim, mas isso aqui é o comecinho. Se você não faz bem feito lá na base, vai ter problema lá na frente. Então, para a próxima aula, a gente já vai deixar para vocês, aí a Claudimere já antecipou, uma planilha financeira, que vai ser enviada por e-mail. Claudimere, pode mostrar aí, por favor? Pronto. Nessa planilha financeira, é uma planilha em Excel, vocês vão começar a ter noção de gastos. Essa noção aí é para vocês começarem a organizar todo o processo de vocês. Significa que se vocês não conseguirem uma quantia grande, vai ser impossível fazer campanha? Não, mas vocês têm que ter pelo menos o básico, porque vocês vão precisar pagar pessoas para fazer atividade de militância, vão precisar produzir material, alimentar as redes sociais. Só que isso aí não pode ser feito de forma indiscriminada. Tem que ver o que determina a legislação. E vocês tendo uma equipe que ela esteja em sintonia, trabalhando ao ponto de tudo estar organizado, significa que você não vai ter erro? Não, você está minimizando. A questão de ter erro é normal. Somos pessoas humanas, não somos robô. Até o chat GPT tá dando problema aí, muita gente falando aí, a inteligência artificial vai substituir tudo. Não vai, porque tudo é feito por pessoas humanas e somos passíveis de falhas. Então, esse primeiro momento, a gente vai trabalhar com planejamento. Planejou, identificou os pontos fortes e fracos, principalmente no que se diz respeito à lógica financeira, porque a lógica financeira, como eu disse no início, ela é o coração da campanha, ela vai ser a base, ela vai ser a estrutura. Porque também não vai dar para só esperar o financiamento que venha do partido, porque muitas vezes acontece um fenômeno chamado fenômeno de última hora. Esse fenômeno de última hora, ele funciona assim. Você está lá 45 dias, aí fica lá, liga para o partido. Olha, eu estou sem material, eu estou sem material. Ah, o dinheiro não chegou. Quando é que o dinheiro vai chegar? Ah, depende da nacional, depende da estadual, depende de... Então, a gente tem que se antecipar. A gente se antecipando, organizando, vai minimizar isso. Porque talvez quando esse dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, ele chegar, a gente vai cobrir e vai ter um dinheiro sobrando. E esse dinheiro sobrando vai dar uma margem de tranquilidade para a campanha. Então, esse aqui a gente vai enviar por e-mail. Vocês vão anotando as dúvidas. Tem um grupo lá do WhatsApp. Ainda não foi definido quais horários ele será aberto para colocar dúvidas. Vocês podem colocar as dúvidas lá. O próximo encontro, eu não lembro qual é a data. Claudimere, qual é a data do próximo encontro? Estarei com a doutora Mariana falando sobre os direitos políticos, sobre ações, na próxima terça, dia 2 de maio. Pronto, no dia 2 de maio. Então, o que é que a gente pode combinar aqui? Em relação ao planejamento financeiro, vocês podem fazer anotações. No primeiro momento, eu posso entrar e solucionar essas dúvidas e a gente segue com a programação. Porque esse assunto ele é bem complexo.
não dá para a gente tirar todas as dúvidas agora, porque ele trata de arrecadação, gasto e prestação de contas. E essas prestações de contas, elas têm que estar bem redondinhas para evitar sujar o currículo do candidato. Eu vou trazer um exemplo aqui de um caso concreto, sem dar nomes, de um trabalho que eu fiz com a doutora Mariana ano passado. Um candidato, ele não esperava ser eleito. Fez uma campanha, estou fazendo do jeito que dá. Ele foi fazendo a campanha do jeito que dava, e lá no estado, onde ele estava disputando a eleição, para ser deputado estadual, ele foi eleito pela média. E a prestação de contas dele estava cheia de problemas. Estava assim, com os problemas mais aleatórios e problemas assim primários. Aí ele entra em contato com o nosso escritório. Doutora, e agora? Eu fui eleito. Sim, mas qual o problema? As minhas contas elas vão ser reprovadas. Porque eu não apresentei o relatório das 72 horas, eu não apresentei isso, eu não apresentei aquilo, e eu coloquei recibo de papelaria, que esse recibo, o recibo eleitoral, ele é gerado dentro do sistema de prestação de contas, que é o SPCE, que é o sistema que ele é operado por advogados e contadores, e a pessoa comprou aquele talãozinho de recibo azul na papelaria e passou todos os recibos. E quase que esse candidato eleito, ele não era diplomado e não tomava posse. A prestação de contas dele encerrou? Não, porque ainda está em fase de julgamento, mas ele conseguiu garantir a diplomação e a posse. Ele pode ser cassado? Pode. Existe essa possibilidade. Porque ele teve erros primários na base. Ele não contratou uma equipe que sabia o que estava fazendo. Então, são problemas que a gente tem que evitar. A gente tem que tentar minimizar ao máximo. E agora eu vou passar a palavra para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. A gente ainda tem alguns minutinhos aqui. Como eu já falei, podem enviar dúvidas no grupo do WhatsApp. A gente vai solucionando ao longo da semana. E passo a palavra aí para vocês e depois para a Claudimere para fazer o nosso encerramento. Agradecer também a paciência de você estar aqui uma hora dessa e a confiança no nosso trabalho. E estou aqui aguardando as perguntas de vocês. Exatamente. Eu vou aproveitar, Tati, que a gente vai abrir para pergunta, né? O pessoal ficar mais à vontade. Depois, todo mundo aparece no videozinho para a gente dar um print quem estava na aula para receber o material, tá? O print vai ser a chamada. É a chamada. As tias gostam de fazer chamada. Ai, Jesus. Ô, Clarete. Oi. Foi difícil entrar, mas tu conseguiu, né? Mas eu não sei mexer, tá maior confusão aqui, enfim, não sei se vai dar para fazer um print de mim aí, não sei. Tá, eu tô te vendo. Tá. Vocês estão vendo a tela que eu botei agora? Não, eu não estou vendo, porque eu saí e eu não consigo voltar. É a tela da planilha. O orçamento de campanha? Tá na planilha ainda? Claudimere, eu vou só ler aqui o relato do Tiago de Brito Valhão, apenas para corroborar com a fala sobre a importância da equipe. Em 2020, cuidei de 2 colegas advogados, sendo um deles eleitoral de primeira viagem, de 120 candidatos a vereador de um município. Tivemos problemas em todos os sentidos, como, por exemplo, a existência de apenas 2 agências bancárias no município e o cumprimento das obrigações contábeis. Um dos 120 candidatos foi preso no meio da campanha por tráfico de drogas, etc. Então, são problemas que a gente vai ter que administrar, principalmente na campanha municipal, porque, embora tenha muita visibilidade às eleições gerais,
As municipais, elas dão muito trabalho, porque são muitos municípios, muitos candidatos. A maioria, todo mundo se conhece. Parece um reality show de vizinhos, a campanha municipal. Excelente. Pessoal, eu não tô conseguindo mexer aqui, Tati. Eu queria passar para outra. Tá aparecendo o que aí? A planilha? É, a planilha. Oxe. Não sei o que foi que eu fiz. Eu preciso melhorar meu inglês. Para quê? Tu vai ser vereador nos Estados Unidos? Não, porque eu não consigo fazer a lei, não consigo entender nada nesse Zoom. Ah, tá. O Zoom tem uma ferramenta que dá para colocar em português. Então, eu vou ter que entrar lá e fuçar e ver direitinho. Porque eu nem vou mexer agora, porque senão eu saio da tela. Tá. Eu não sei como é que eu faço para voltar onde eu estava. Vai lá em compartilhar a tela Hum, e interrompe o compartilhamento. tá. Aí compartilho de novo, né? Apareceu? Não. Não, tá. Apareceu aqui. Agora apareceu. Agora apareceu. Apareceu. Tá. Eu vou dar esse recado antes das perguntas, tá? Então, depois que a gente concluir o nosso curso, pessoal, no dia 30 de maio, nós vamos dar aquele certificado bonito, né, para quem fizer 5 aulas. Quem não, se você tem algum colega que não conseguiu entrar hoje por conta do Simpla, avisa para ele que nós vamos mudar o Zoom, vai ser um Zoom fora do sistema do evento, que é para todo mundo entrar sem dificuldade, tá bom? Hoje, muita gente não conseguiu entrar porque tem que dar check-in, aí a maioria não entrou no e-mail, então a gente vai mudar o sistema e, por conta disso, nós vamos disponibilizar a gravação dessa aula. Então, todos vão receber a gravação dessa aula, até para ficar revisando e fazer as tarefas. Então, a nossa mentoria Express, ela vai ser lançada para quem deseja, né? A partir de junho, é uma mentoria mais individual, principalmente para quem é partido. Então, ela vai trabalhar 6 meses, o grupo, a equipe, de forma individual, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dela só no final do nosso curso. A próxima aula, nós vamos dar um bônus de desconto de 50% para quem já quer algum serviço aqui, né, oferecido pelas empresas. Então, você fala assim, Claudimar, eu queria começar logo com o meu marketing, eu queria começar logo com as advogadas, eu queria começar logo... Aí a gente vai dar uns cupons de brinde para quem já quer. Quem ainda vai se preparar, vai fazer o planejamento financeiro da Tati, a pessoa vai assistindo a aula, não tem problema, nós temos ainda 5 aulas, 5 encontros, que você vai pegar todo o conteúdo. Então, vamos voltar aqui, eu vou sair agora da tela. Isso aqui eu vou mandar para vocês agorinha, tá? E os cronogramas. Saiu? Não, agora. Voltou para a planilha. Agora saiu. Bota para aparecer o povo aí, Tati, que aí, ó, quem tiver alguma pergunta, a gente vai dar 5 minutinhos de pergunta para a gente não terminar tarde. A nossa meta era terminar 9h30. Quem tem alguma pergunta bem cabeluda, faça aí, pode ligar o microfone. Paulo? Rogério? Quem tem alguma consideração a fazer também? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Ricardo, né? Eu sou aqui da Bahia e estou à frente de tentar montar um partido aqui na nossa cidade, né? E eu gostaria, nessa fase inicial, nós estamos na pré-campanha ainda. Só a título de conhecimento e a dúvida que eu queria saber, o que se pode fazer e o que se não pode, de certa maneira, nesse momento agora. Eu entendo que tudo que tiver um viés já voltado a pedir voto não pode, mas existem algumas coisas mais específicas que possa ser confundida ou não? Essa é a minha dúvida. Ô, Tati, antes de tu falar, porque eu sei que a Tati vai querer responder,
Ô, Ricardo, esse conteúdo é da próxima aula com a doutora Mariana Lagares. Ela vai falar o que pode e o que não pode. Ela é a doutora não pode. É a doutora não pode. Só que agora, Perfeito. o que a gente pode adiantar para você, Ricardo, é que você não pode pedir voto, né, Tati? Pedido explícito de voto não pode. Desde que você pretende ser candidato? Não, eu vou coordenar provavelmente uma campanha de alguns candidatos. Eu sou advogado de formação, eu trabalho na área eleitoral, já fui procurador de município, alguma coisa assim. Eu estou querendo já trabalhar na questão de ajudar a formação de candidatos em alguns grupos aqui na minha região. No caso, é como eu falei durante a palestra, né? O que pode na campanha, pode na pré-campanha, desde que moderado. Né? Pega a resolução de propaganda eleitoral da eleição de 2020. A dica é essa: você pega as resoluções de 2020, dá uma olhada e vai trabalhando com aquela resolução. O que é que acontece com as resoluções? Até o final do ano, provavelmente, geralmente até março, dentro do calendário eleitoral, do ano da eleição. Mas, geralmente, até dezembro, o TSE disponibiliza as resoluções para aquela eleição. Mas, como a gente ainda não tem as resoluções para 2024, pega como base a resolução que foi de 2019, utilizada na eleição de 2020, para você ter uma noção do que pode, o que não pode fazer. Porque, no caso, aí é a eleição municipal. Você pega sempre por base a resolução do ano anterior. Ô, Mas Ricardo, aí, esses detalhes com mais precisão, a doutora Mariana vai passar para a gente na próxima aula. gente, Muito obrigado. vocês vão amar a doutora Mariana Lagares, entendeu? Que é uma mulher super top. Ela vai falar dos direitos, que pode, que não pode. Ela está preparando um mega material para você que não é advogado, vai ficar na ponta da língua. E para você que é advogado, que nem o Ricardo, vai ficar expert. E eu já vou adiantando, as advogadas vão fazer uma mentoria especial para quem é advogado. Elas vão lançar depois que acabar. Então, você não vai ficar inseguro, porque aqui você vai ter desde prestação de contas, desde o marketing e essa parte aí. Porque a gente sabe que muitos advogados, pelo menos 90% que eu conheço, não vai para o eleitoral. Não é uma área que a pessoa procura ser, né? Mas, como está em alta, ô Ricardo, é para você faturar. São 57 mil vereadores te esperando. O Ricardo Essa é a ideia, tá certo. essa é a ideia. Porque, assim, não que seja impossível você aprender a trabalhar com o direito eleitoral dentro de uma eleição. Só que se você se antecipa e vai aprendendo aos poucos, quando você chegar dentro do período eleitoral, vai ser mais difícil de você ter problemas. Não. Exatamente. E agora, você está aí com quase mais de um ano antecipado, já vai trabalhar as ações. Então, semana que vem é uma aula que você não pode faltar, Ricardo. Mais alguém, pessoal? Oi, boa noite. Eu já estou sendo de Oi. Tiago. Oi, Me permitem Tiago. uma Nome do meu parte? filho. Vou ligar a câmera aqui. Opa, boa noite, peraí. Boa noite. Tati, vai bater no print aí do Deixa eu povo ver aí se- para nós. Deixa eu ver se eu consigo só ligar a câmera aqui, um minutinho. Eu não estou conseguindo ligar a câmera, mas assim, peraí, agora eu acho que vai. Iago, Pronto, você fez consegui ligar. 30K, Iago? Consegui ligar. Nossa. Boa noite, tudo bem? Primeiro, eu prestei atenção nos conteúdos que foram passados, gostei, só para me apresentar, me chamo Thiago Brito, eu trabalho já em assessoria tanto de candidatos quanto de partidos políticos há cerca de 12 anos, e prestei atenção bastante na questão que foi passada com relação ao orçamento e do que foi dito sobre não depender de dinheiro de fundo, seja ele partidário, seja ele eleitoral, etc. E eu queria só, se possível, fazer uma parte sobre essas questões. Nesse tempo que eu trabalho com isso, e assim, eu hoje sou estudante de Ciências Contábeis, contudo, eu, como eu disse, trabalho com isso há cerca de 12 anos e faço parte de uma equipe aqui em Manaus, com contadores e advogados,
que a gente atua mais especificamente na área eleitoral. Eu acho importante, sem querer me meter, mas já me metendo, se pudesse ser avisado aos candidatos e às candidatas, ou aqueles hoje pretensos, né, que partido não fica disponibilizando dinheiro à torta e à direito para todo mundo. Exatamente. Foi dito lá no início, os partidos costumam ter suas preferências, não há nada que obrigue um partido a dar igualitariamente dinheiro para todos os seus candidatos. Eu já passei por situações em partidos que eu assessorei de gente querendo entrar na justiça contra partido para dar dinheiro. Isso é bem comum. E é uma coisa completamente idiota, porque não existe nenhum tipo de resolução além daquelas que dizem sobre cotas de mulheres, mais recentemente de negros e pardos, mas também nada que especifique. Cota de mulher, então todas as mulheres de determinado partido têm que ganhar a mesma quantidade de recurso de fundo eleitoral. Isso não existe. Pode-se pegar os 30% que o partido recebe e dar tudo com uma mulher só. Até onde eu sei, não sei se eu estou enganado. É desse jeito mesmo. Ano passado, a gente soube de um caso de uma candidata que ela disse que eu tenho direito, aí fez um cálculo, não sei baseada em quê que ela fez esse cálculo, disse, não, mas eu tenho direito a X. Aí ela começou a fazer planos em relação a esse dinheiro que ela iria receber, segundo ela iria receber, porque existe a cota de mulheres. Daí emitem nota fiscal, jogam na costa de partido, e daí a equipe, né, a equipe foi explicar a ela disse, não, mas tem o direito ao dinheiro de mulheres. E o partido, que ela estava afiliada e estava concorrendo, disponibilizou a maior parte do dinheiro para 2 candidatas. E, assim, ela ficou extremamente chateada, até depressão ela teve. Foi uma situação bem constrangedora, tanto para ela quanto para a equipe, porque ela ficou dependendo de uma interpretação dela. Tem essa questão da interpretação também, porque a lei diz que tem que disponibilizar dinheiro para mulheres e pessoas pretas e pardas, mas não diz quantas nem quais são essas pessoas. São só as especificações de porcentagem. Então, assim, só para terminar, o adendo que eu queria deixar, como eu disse, falar os que hoje são pretensos candidatos e aqueles que pretendem disputar as eleições ano que vem, principalmente no que foi colocado, que eu vi do orçamento, da planilha, achei bem interessante, eu já lidei com alguns orçamentos e planilhas nesses modelos, sempre deixar claro, se você quer ser candidato, se você pretende fazer um planejamento para candidatura, não dependa de partido, dependa de partido apenas na escolha, foi dito lá no início que vai ser ensinado sobre o cálculo do quociente eleitoral, isso eu acho muito interessante, depende apenas na escolha da questão do quociente eleitoral, porque se for depender de recurso, pode acontecer o que a senhora falou, a pessoa ficar em depressão, eu passei por muitos casos de lá no final eu ter, juro, eu falo as pessoas riem, de ter que ao final da eleição bater em porta de casa de candidato para pedir extrato bancário, porque acaba a eleição, o partido não deu dinheiro, o cara não está nem aí. Não quero saber e tal, meu amigo, você vai ficar inelegível. Não estou nem aí. Aí depois que ele fica, porque nós não conseguimos fica prestar sem a quitação eleitoral, sequer, né? Exato. Sequer com extrato bancário e procuração assinada, até para partido que disponibiliza advogado para candidato, aí depois vem, o partido me enganou, o partido me ludibriou. Importante que vocês tenham consciência de ter uma estrutura mínima própria, depender do partido apenas para o essencial. E completando aí o que o Tiago falou, a estrutura mínima própria, você tem que ter a consciência de que essa estrutura mínima e que ela for usada na pré-campanha, ela não tem direito a ressarcimento, porque eu também presenciei um caso de uma pessoa que foi pré-candidata por um partido na eleição passada. Quando chegou na convenção, ela não foi escolhida em convenção, e ela disse que ia entrar na justiça para ter um ressarcimento em relação ao valor que ela investiu na pré-campanha e que ela não foi selecionada em convenção para concorrer. Aí
uma pessoa entrou em contato comigo e disse assim, doutora Tati, a fulana de tal, ela quer entrar na justiça porque ela quer o dinheiro dela de volta, porque ela montou uma estrutura mínima e não foi escolhida em convenção. Ela montou a estrutura financeira, mas ela não foi escolhida em convenção porque ela não tinha uma vida partidária, ela não tinha uma bandeira, ela não tinha uma história. E, assim, ela tinha um vínculo, valor, né? ela tinha um valor financeiro, usou na pré-campanha, gastou tudo e se sentiu em prejuízo, porque ela não conseguiu formar um capital financeiro. Bem, da minha parte era isso mesmo, muito obrigado. Qualquer coisa a gente está à disposição também. Vamos acompanhar os próximos... Na próxima aula, a gente está próximas aulas, convocando né? o Tiago de Bom? Brito para dar uma palhinha para nós, né, Tiago? Não, só boa escutar. noite. Obrigado. Boa Valdez. noite. Valdez, boa noite, tudo bem? Tudo. Olha só, eu tive uma palestra com a doutora Mônica Lopes, não sei se vocês conhecem ela. Sim, a Isso. Mônica Lopes é Tubarão. Tubarão, isso. Então, ela falou que acho que em 2021, né, os partidos, né, teve que não vai ser mais 200% mais um, né, de candidatos por partido. Por exemplo, aqui na minha cidade, Nilópolis, né, são 12 vereadores. Então, cada partido podia colocar 25 candidatos em cada partido. Nessa eleição agora de 2024, só vão poder ser 13, que é 100% mais um. Exatamente. E- Esse cálculo a gente vai fazer até na próxima aula, viu? Vamos Sim, explicar as mudanças que aconteceram, né, depois da reforma de 2017, que começou valendo, e também, até para que você saiba, dentro do partido que você for escolher, se estrategicamente você deve ficar no partido que tem muita cabeça de chave, né? Esse é o problema. Porque, assim, a gente tem aqui candidatos, inclusive, o Paulo Abel é de Terra Boa, Paraná. Paulo Abel, seja bem-vindo. Karine, de Curitiba, Paraná, está aqui também. A gente teve candidatos que tiveram boas votações e o partido já tinha um cara forte e, por conta de um quociente eleitoral mal feito, não entraram. Então, vamos prevenir isso na próxima aula, vamos falar detalhadamente com vocês, tá bom? Esse aí ele não entrou. E teve também o problema também das federações que estão fazendo, né? Que também juntando os 3 partidos e os 3 partidos só vão poder colocar 13. Né, Exatamente. A gente tem a federação aí que o PT formou, né? Isso, aí tem, acho que o Solidariedade com mais o PDT, mais e o PSDB com o Cidadania, né? Isso, estão fazendo essas federações. Então, com isso, o que acontece? Vai diminuir o número de partidos e o número de candidatos. Por isso que tem que fazer o controle de votos com a nossa planilha e medindo o quociente eleitoral com a nossa planilha, e a doutora Mariana vai falar na próxima semana também sobre essa diferença, porque a coligação e a federação são coisas totalmente distintas, e vocês precisam entender a diferença da coligação para a federação, até para escolher o partido. Eu vou escolher uma federação, vou entrar numa federação. Observe se vai ser vantagem para você estar nessa federação, né? Nós vamos falar isso na próxima aula. Cadê a Mariana Lagares? Eu vi só a fotinha dela A Mariana aí. não pôde entrar porque ela precisou resolver uma questão familiar. Ela entrou, mas precisou se ausentar. Ela está aqui, está só a vozinha dela aqui, mas tá bom. Eu queria também agradecer a presença do nosso palestrante Vitor Fritzen, que entrou aí para prestigiar. Ele que viajou, eu mostrei para vocês no começo da palestra, né, que nós viajamos o Brasil todo e o Vitor Fritzen estava com a gente nessas viagens para Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Fizemos muitos estados, muitos municípios, e ele foi o primeiro consultor político aí, tudo de política com ele. Inclusive, eu vou marcar se ele dá uma palhinha para a gente sobre ciência política na 3ª aula ou na 4ª aula, tá bom, Vitor? Quero agradecer também a presença de todos os nossos pré-candidatos, agora da última eleição, a Karine de Curitiba, Paulo. Pessoal, muita gente não conseguiu entrar, estão me pedindo aqui a aula gravada, então vocês vão receber essa aula gravada. Beijo, Karine. Paulo Abel também, que não estava conseguindo entrar, né, Paulo?
a penha do Espírito Santo. Então, doutora Tati, vamos disponibilizar? A senhora permite, doutora Tati? Sim, vamos disponibilizar. Acabei de receber aqui mais algumas mensagens aqui do pessoal do Tocantins, que não conseguiu entrar, e de Pernambuco também. A gente disponibiliza. E vamos mudar o link. A gente vai mudar o link para ficar fácil para entrar automático, tá bom? Para não ter que dar check-in. Então, vai ficar bem fácil para vocês, tá bom? E agora a gente vai ter que encerrar. Né? Vamos Porque encerrar. a gente ficava conversando aqui a noite toda, porque como a Mariana e a Claudimere fala que eu tenho assunto pelos 100 anos, mas o link está avisando aqui que só temos mais 3 minutos. Então, vamos fazer um print aqui, quem puder abrir a câmera. Todo mundo fazendo print. Meu Deus, eu não sei abrir a câmera. Quem tiver no print vai ganhar uma mentoria com a gente individual essa semana. Bora lá. Como que abre o print? Não, abre a câmera. Abre a câmera. Mas tá aberta a minha. Tá sim. Tô te vendo. Agora você fechou. Peraí. Pronto, agora eu tô lhe vendo. Vitor Fritz aparecendo aí na foto. Bora fazer o retrato, Vitor. A gente está com 2 telas aqui. Eu vou dar o print na primeira. Todo mundo dizendo Pix. Pix. Eu apareci aí? Apareceu na outra. Agora, a próxima tela. Próxima tela, todo mundo sorrindo. Todo mundo dizendo Pix. Pix. Vai, Ricardo, Pix. Tiago, Pix. Luiz Pires, Pix. Rafael. Valparaíso, Rafael, Pix, Alice. Pronto. Muito bem, Simone, Tatiane. Mais alguém? Amanhã, quando vocês acordarem, quem já quiser agendar, quem tiver aqui nessa foto vai ganhar uma mentoria individual com nossos consultores, tá bom? Eba. Obrigada pela presença de vocês. Até terça-feira que vem, dia 2. Depois do feriado, imperdível, não pode faltar. E eu vou mandar as tarefinhas para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada, doutora Tati. Boa noite a todos. Boa noite. Vou encerrar aqui antes que o Zoom derrube e a gente perca a gravação. Tchau. Vai, boa noite. tchau. Tchau, tchau.